não preciso, cante isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam o Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que eu amo sempre e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Sempre mais, Deus, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto, cante isso, pá. Esconda o rosto para que veja Tua face em mim. Que de mão sempre o Senhor cresça e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. O Santo, Santo dos Santos, a fumaça responde. Chama uma vez aqui atrás. Debaixo, Deus, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. A paz do Senhor, bom dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para ouvir a voz dEle e cultuar o nome dEle. Quero ler com vocês os versículos que estão na nossa folha. Peço para vocês acompanharem aqueles que estiverem com a folha. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mais uma manhã que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a mim e sobre a sua vida. Mais uma manhã que o Senhor nos concede o fôlego de vida, a oportunidade de entregar a vida a Ele, a oportunidade de cultuar o nome dEle, a oportunidade de ver Ele no nosso dia. Vamos orar? Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós Te exaltamos, Senhor, por essa manhã tão bonita. Senhor, nós Te louvamos pelo sol, nós Te louvamos pelo ar que nós respiramos, nós Te louvamos pela cama que nós deitamos e dormimos, nós Te louvamos, Senhor, pelo teto que nós temos, nós Te louvamos pelo alimento, pelo café que já tomamos, nós Te louvamos pela água. Ah, Senhor, quantas coisas que nós temos motivos para Te louvar e Te exaltar. Que nós possamos ver em cada dessas coisas, nos mínimos detalhes, a Tua boa e poderosa mão, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, o Teu cuidado, o Teu amor que não tem faltado, Senhor Jesus, a Tua benignidade que tem se estendido de geração em geração. Nós Te exaltamos, Senhor, porque nada que fizermos nessa vida é capaz de pagar o Teu grande amor que é demonstrado a nós há tantos anos, desde o início do mundo, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Toma as nossas vidas, toma esse dia, toma este final de semana, que tudo, Senhor, nós possamos lembrar do Senhor, lembrar que o Senhor está com a Tua mão estendida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Ah, Senhor, nos dê um dia abençoado de trabalho, nos livra, Senhor, de todos os acidentes, nos livra a nossa casa, livra a nossa família, livra, Senhor, os motoristas na estrada, os representantes nas ruas, os meninos na produção, que a Tua poderosa mão continua estendida sobre essa empresa. Toma nós, a língua administrativa, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento dos altos céus. Toma, Senhor, cada funcionário dessa empresa, que sobretudo nós possamos abrir os nossos corações para a Tua boa, Sua suave voz e poderosa voz. Essa é a minha oração. Receba este culto, Senhor, como cheiro suave e como sacrifício vivo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Vamos juntos.
Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Nem guardaram desse jeito, desistir, porque o vou seguir, vou seguir. Os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se Espíritos ferem muitas fé, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços de Jesus. É nos teus braços, ó Deus, que nós queremos descansar em todo momento. Continua para conosco essa manhã, Pai, falando no mais profundo da nossa alma. Usa o poder e glória do teu filho, pastor, em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá com a palavra em nome de Jesus. Bom dia a todos, Pai do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos meditando no Salmo 139. E no Salmo 139 nós vamos observar algumas mensagens deste Salmo. Obviamente nós temos que resumir bastante o nosso tempo aqui, mas tem umas mensagens aqui maravilhosas. E geralmente a gente lê todo o texto para depois fazer uma pequena exposição. Hoje, para nós ganharmos tempo, farei o contrário. Começaremos na primeira mensagem. E nós colocamos aqui alguns temas bem simples, só para a gente situar, não se perder pela mensagem. O primeiro tema aqui, saber tudo. O segundo tema, ver tudo. O terceiro tema, formou tudo. O quarto tema, pensa sobre tudo. E o quinto tema, examina tudo. Obviamente, talvez não dê para a gente falar sobre todos esses temas, mas eu quero dizer para vocês que hoje estarei mais lendo. Eu acredito assim que só na leitura que nós vamos fazer dá para a gente pegar uma boa mensagem, certo? Então, a primeira mensagem que nós temos aqui neste Salmo 139 vai do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então, nós nos deparamos com essa primeira mensagem, onde Deus sabe tudo sobre nós. A palavra diz ainda quando não existia uma palavra na minha boca, ei Senhor, que o Senhor já sabe de todas as coisas. Tu me cercas por trás, pela frente, conhece o meu andar, o meu levantar. É assim que Deus nos vê. E como eu disse para vocês que nós estaríamos mais lendo, para esta primeira parte, nós vamos abrir um versículo que se encontra aqui no livro de Hebreus. Eu já deixei marcadinho aqui para ficar melhor. No livro de Hebreus, aqui no capítulo de número 4, versículo 13, diz assim, versículo 13, capítulo 4: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós sabemos que nada está encoberto diante do nosso Deus. Ele sabe realmente de todas as coisas, como nós abordamos esse tema simples aqui. Deus sabe tudo sobre nós. Foi Ele que nos criou e não há como realmente ter esse entendimento que Deus não sabe tudo sobre nós, porque Ele sabe e Ele conhece passado, presente e futuro. Essa é a grande verdade. Para nós ganharmos tempo, nós vamos para o segundo tema.
que é ver tudo, né? Que se encontra no versículos do 7 ao 10, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me cercará. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem por ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Na verdade, foi até o versículo 12. Nós conhecemos alguém na Bíblia que tentou se esconder de Deus. O salmista está dizendo: para onde irei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Nós conhecemos duas pessoas ou três pessoas que tentaram se esconder de Deus por uma situação que eles estavam passando. Conhecemos Jonas, que tentou fugir de Deus. Deus mandou que ele pregasse em Nínive e ele saiu para Tarso, fugiu, tomou um navio e foi para Tarso. Quando ele entrou dentro do navio, a Bíblia diz que ele desceu e foi para o âmago do navio e dormiu um pesado sono. E a palavra do Senhor diz que Deus trouxe naquele mar um grande maremoto, né? E ali aquele navio quase que estava afundando por causa da transgressão, porque Jonas estava fugindo, estava em desobediência diante do Senhor. Então não adianta, ninguém consegue esconder da presença de Deus. Todos nós estamos verdadeiramente sendo contemplados pelo nosso Criador. As nossas atitudes, os nossos atos, nossos pensamentos, nosso passado, nosso futuro, tudo se encontra diante de Deus. Está tudo registrado. A palavra do Senhor diz que no último dia Ele vai abrir os livros, que são os livros das obras, e vai abrir-se um outro livro, que é o livro da vida, onde os nossos nomes estão escritos ou não escritos. Sendo que todos nós, quando nascemos, o nosso nome está no livro da vida. Com o tempo, é nós que decidimos se o nosso nome vai continuar no livro da vida ou não, de acordo com a nossa procedência diante do Eterno. É por isso que Ele chama todos para estarem na sua presença, pela comunhão do seu Filho Jesus Cristo. A terceira mensagem, irmãos, nós temos aqui: formou tudo. Isso enquanto do versículo 13 ao versículo 13 ao versículo 16. Olha que interessante isso aqui. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia em dia formados, quando ainda nenhuma delas havia. Então Deus chama o futuro para o presente e sabe de todas as coisas. Antes de você pensar em nascer, antes que nós jamais imaginaríamos que nós poderíamos estar aqui, obviamente, com o nosso pensamento de hoje, Deus já nos conhecia desde a eternidade, desde os tempos de Deus, vamos assim dizer. E eu achei isso aqui tão maravilhoso que nós estamos estudando uma revista, que é a revista da CPAD, das Assembleias de Deus. Quem é da Assembleia de Deus deve estar estudando essa revista, que fala sobre corpo, alma e espírito. E na segunda lição, foi até o pastor que trouxe essa lição para nós, quando a palavra diz aqui: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Como eu disse para vocês, essa revista aqui fala sobre o corpo, alma e espírito, e é uma das melhores revistas da CPAD que nós já estudamos. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura aqui. É um pequeno trecho que
quando nós passamos por ela, ficou gravado e eu não consegui esquecer mais. Que fala um pouco do que o Salmo acabou de dizer para nós. A maravilhosa obra de Deus, do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, e do pó da terra, Adão, em Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de, presta atenção, 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Este mistério só pode ser entendido pela fé. Contudo, por mais que Deus criou o universo. Então, nós precisamos entender isso, irmão. Se você der um Google aí, quantas células tem no corpo humano, vai dar exatamente isso aí. 37 trilhões de células é composto pelo nosso corpo. Agora veja bem, nós temos a ideia, a imaginação de que é 1 trilhão. Começa a contar agora 1, 2, 3, até chegar a 1 trilhão. Vai passar um mês, você vai estar indo 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 51. Nós somos formados por 7 trilhões de células. E essas células ainda tem algumas partículas, que se tiver algum médico vai saber, vai falar melhor para nós, eu não sei, mas tem as moléculas, tem os átomos e vai por aí afora, que são coisas que você só consegue ver através do microscópio. Então, assim, desta forma, por que é bom saber disso? Para nós sabermos o real valor que nós temos diante de Deus. De tudo que existe na face dessa terra, nós, seres humanos, nós somos a melhor criatura. Ou seja, tudo existe por causa de nós. Tudo existe no universo por causa de nós. Nós somos a criatura perfeita de Deus na face dessa terra. E nós precisamos valorizar este posto que Deus nos colocou como seus filhos, como a sua criatura. Nós somos privilegiados. Vamos ver se dá tempo ainda de nós observar mais uma mensagem rapidinho. Outra mensagem você encontra aqui. Ele pensa sobre tudo. Vai do versículo 11 ao versículo 13. Versículo 11 ao versículo 13 diz assim. O versículo 11 ao 13 diz assim. Desculpa, irmãos, acho que eu não tenho nada aqui. Não. O versículo 17 e 18. Melhor dizendo. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão alto, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria como o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou comigo. Então nós sabemos que os pensamentos de Deus, de acordo com o registro desse salmo, é tão grande, tão alto, tão vasto, como a areia que está na praia do mar. Mas existe um pensamento que Deus pensa sobre nós. E esse pensamento eu trouxe para nós analisarmos aqui. Este pensamento que Deus pensa sobre nós se encontra no livro de Jeremias 29, o versículo 11 ao 13. Ouça com atenção, Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque eu bem sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus não é aquele Pai que está pensando em nos castigar, pensando em nos lançar na perdição. O pensamento que Deus tem sobre nós é um pensamento de paz, ou seja, que nós possamos verdadeiramente voltar para o príncipe da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz.
E só nele nós encontramos a verdadeira paz. Mas nós não podemos deixar de analisar a última lição deste salmo, que é exatamente no Salmo 139. Os últimos versículos aqui, preste atenção. Sonda-me, ó Deus, é o versículo 23 e o versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então este salmo é um salmo de Davi, e Davi se preocupava tanto com a sua comunhão com Deus. Ele tinha isso assim, de uma forma, com um temor reverencial. Será que estou cometendo alguma transgressão diante de Deus? Será que tem algo oculto sobre a minha vida que eu não sei, mas que Deus está reprovando? Então ele dizia: sonda-me, ó Deus, Senhor, vê, contempla a minha vida, contempla o meu coração, e se eu estou fazendo, se eu estou praticando alguma coisa que há uma reprovação do Senhor, faz eu conhecer aquilo que o Senhor reprova, para que eu volte à comunhão perfeita. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então ele se preocupava com o que Deus estava pensando dele, com o que Deus vinha ver. E para encerrar essa breve reflexão, irmãos, eu quero abrir um versículo aqui que gostaria que ficasse gravado no coração de todos, que está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, no versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: e de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, de tudo que nós temos ouvido, a palavra é: teme a Deus, se preocupa com o que Deus pensa sobre nós, porque todos nós nos encontramos nas mãos dele. Eu já disse aqui outras vezes e vou dizer novamente: tem um motorzinho aqui que está batendo, né? Tem um motorzinho aqui dentro, mas esse motorzinho se encontra nas mãos do Senhor. No dia que ele falar acabou, acabou, e aí começa verdadeiramente a nossa vida. Nós estamos passando um tempo aqui na terra. Aquilo que Deus soprou em nós nunca mais terá fim, o fôlego da vida. Então nós precisamos pensar nisso de uma forma muito, muito séria. De tudo que nós temos que pensar, nós temos que pensar: eu preciso voltar à comunhão com meu Pai. Ontem, a propósito, eu estive na casa dos meus irmãos em Vila Velha. Eu tenho um irmão que bebe dia e noite, e chega na casa dele, mora sozinho, já sabe como é que uma pessoa que vive bem dia e noite, como que é. Mas ele falou uma coisa: rapaz, só tem uma coisa que eu penso na minha vida, eu só penso na minha salvação, eu fico pensando na minha salvação. Eu falei: rapaz, a melhor coisa é o que você está pensando. É nisso que nós precisamos pensar primeiramente, na nossa salvação, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que virá no amanhã. Então nós precisamos pensar sinceramente sobre isso e pedir a Deus força, e precisamos estar na presença dele, porque a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto ele está perto. Gente, essa foi a breve reflexão que Deus colocou no meu coração. Eu espero que todos, se não pegaram tudo, mas pelo menos algo esteja no seu coração, e que nós possamos ser prudentes e buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
agradecimento nós fazemos no maior nome que existe, que é o nome de Jesus. E no nome de Jesus dizemos que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus nos abençoe.